E aí, Haroldo, Fala, meu irmão, tudo bem? graças a paz, estando aí nessa live, participando com a gente. E creio que vai ser um tempo de bênção aí. Eu e o pastor Haroldo, psicólogo aí, querido amigo, a gente vai compartilhar algumas coisas que têm acontecido nos tempos de hoje e analisar aí quais são os desafios emocionais e espirituais para esse tempo. Não tem sido fácil, né, Haroldo? Desde janeiro a gente tem, aliás, mais precisamente, 31 de dezembro, a gente tem ouvido aí das notícias dos casos se multiplicando no mundo, né? Começando lá pela China, invadindo toda a Ásia lá, a Europa, chegando nas Américas, na África. Então, toda essa pandemia tem sido aí um tempo desafiador, tanto na economia, quanto na saúde e na política, né? E não deixa de ser diferente isso na perspectiva emocional, né? Claro, a gente não tem como desvencilhar os fatos, né, Rô? O ser humano é completo, ele é biopsicossocial e espiritual. Então, nós somos afetados por todos os lados, sejam questões emocionais, questões financeiras, questões espirituais, para aqueles que creem, obviamente, nisso. Mas não estamos imunes. Não sabemos lidar com o novo, não sabemos lidar com o contraditório muitas vezes, né? Sim. Mas é bom que você está aqui, que a gente vai poder compartilhar um pouco aí desse tempo com os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, porque na integralidade do ser humano, espírito, alma e corpo, a gente precisa lidar com esse tempo, né? Então, você que está chegando aí na live, muito bom ter você. A gente vai começar a bater um papo aqui sobre os desafios emocionais e espirituais dessa crise. E não são poucos, né, Haroldo? São desafios grandes que a gente tem aí pela frente. Então, a gente vai começar a tratar um pouquinho de cada um desses desafios dentro de uma perspectiva que a gente tem que ser as mais necessárias para esse tempo, né? Conversar um pouquinho aí sobre a questão das emoções e da espiritualidade, para que a gente possa ser de fato relevante nesse tempo, não apenas ser abençoados por Deus e pela questão aí do Haroldo, né, principalmente, dos psicólogos e psiquiatras a gente tem, mas para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, aí, crescer na graça e no conhecimento de Deus também. Né? Então, bom que você está aí, e a gente vai começar a compartilhar agora algumas questões. E assim, eu queria começar pensando um pouquinho sobre lidar emocionalmente com as informações. Né? Augusto Cury fala que as crianças de hoje, elas têm mais informações que o imperador romano no primeiro século lá, né? Para lidar com essas informações no dia a dia já é um grande desafio. Muito mais lidar nesse tempo de crise, né? Acho que nem crise, né, Haroldo? Crises, né? Porque a gente tem crises na saúde, crise no emprego, na economia, crise na família também, por que não dizer? Então, a primeira questão que eu queria te fazer aí como profissional da saúde mental é a seguinte: eu conversei com algumas pessoas nesses dias e muitas delas estão dizendo que estão passando mal, né? Literalmente mal ouvir as más notícias, né? Eu estou sem ligado à televisão e, poxa, o número de mortos não para de subir, as notícias são que não chegou ainda o pico da pandemia no mundo, vai chegar, e aqui no Brasil muito menos ainda chegou, mas vai chegar, aumento assim grande do índice de desemprego, empresários perdidos. Então a gente vê pessoas vendo muitas más notícias e extremamente influenciadas por elas, pessoas que nunca tiveram taquicardia, com taquicardia, boca seca, ressecada, extremamente perigosas, não, extremamente ansiosas. Então assim, na sua visão aí como profissional de saúde mental, qual é o nível e a qualidade de informação que a gente precisa buscar nesse tempo, e também qual é o tempo que a gente deve ficar exposto às informações agora nesse momento de crise, nessas notícias terríveis, dado que a gente tem uma tendência emocional muito grande a se apegar muito nas más notícias, né? Como é que você entende isso aí, Haroldo? O que a gente pode fazer? Tá. Eu acho que o primeiro passo da gente tentar uma definição de emoção. Eu tenho uma definição muito bacana aqui, que ela explica com exatidão do que a gente está falando.
Para a psicologia, a emoção é definida como um estado de sentimento que envolve mudanças psicológicas e fisiológicas. Então, é impossível não ser afetado, né? É impossível você estar alheio a tudo isso. Agora, cada ser humano, cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com as mesmas informações, né? Isso a gente tem que considerar. Mas dentro desse contexto que você está falando, em linhas gerais, o que eu também tenho participado, o que eu também tenho visto, são necessariamente pessoas que não sabem lidar com as questões emocionais, né? De modo que abalam as questões psicológicas e acaba sendo somáticas, a ponto de chegar nas questões fisiológicas também. Então, o que eu tenho dito sempre para as pessoas que estão ao meu redor, o que eu tenho procurado também fazer, uma vez que a minha humanidade, ela também precisa ser trabalhada, é nós pensarmos o quanto de informação estamos dispostos a absorver, né? Pensando numa perspectiva de sendo como que uma esponja que absorve as coisas que estão ao nosso redor, cada um fazer a sua análise no seguinte sentido: até que ponto eu consigo ouvir, até que ponto eu consigo participar de tantas informações, o quanto que eu preciso me blindar com tudo isso, né? Hoje, muitas pessoas, eu acredito que não conseguem mais lidar com as redes sociais, muitas pessoas já não conseguem mais lidar com essas questões de mídia, de maneira geral, estão ficando sufocadas e, por não saber lidar com isso, estão havendo conflitos secundários que não têm necessariamente correlação com o coronavírus ou com qualquer problema desse que seja, dessa pandemia que nós estamos falando, por não conseguir gerenciar suas emoções, absorvem mais coisas do que são capazes, não se atentam a essa limitação humana e aí acaba chegando nesse nível que você citou há pouco, né? Então eu acho que esse é o contexto primordial da nossa conversa. As redes sociais, elas trazem informação em todo o tempo, né? Celular, seja tablet, computador, televisão, em todo o tempo nós estamos recebendo informações. Infelizmente, nem todas são boas, até porque a notícia ruim parece que vende um pouco mais. Então, se não houver uma atenção para essas questões emocionais, nós vamos ter picos de outras coisas que certamente virão. Uhum. Eu estava ouvindo algumas pessoas falando sobre a questão de tempo mesmo, e assim, em termos objetivos, eu ouvi particularmente o Rodolfo Abrantes, cara que cantou no Raimundos muito tempo, se converteu, foi para o Senhor Jesus, e hoje tem sido extremamente atuante aí como pregador da palavra, ministro do Senhor. Ele estava dizendo que ele tem optado por se atualizar aí 1 ou 2 vezes por dia, e o resto do tempo tocar a vida, entre aspas, normalmente, né, dentro das suas possibilidades, fazendo o que é possível de ser feito. Em termos de tempo, assim, de atualização, você acha que se a gente assistisse as notícias pela manhã, se atualizasse ali, depois passasse o dia e só fosse atualizar novamente à noite, você acha que seria bacana, uma coisa assim, uma orientação assim? Então, eu acredito que isso é muito subjetivo, né? Vai de pessoa para pessoa. Agora, em linhas gerais, eu diria para você, as notícias elas tendem a ser repetitivas, só que o nosso cérebro não absorve da mesma forma. Uma má notícia ouvida pela manhã, ouvida no meio do dia, ouvida à tarde, ouvida à noite, várias vezes a mesma má notícia, isso tende a nos abalar emocionalmente. Porque se você ouve aquela notícia uma vez e você tem tempo para ruminar aquilo e depois ouvir outras coisas, você consegue, no final de tudo, de repente, fazer um balanço de tudo que foi ouvido. Então, o que eu aconselho, se a palavra não é nem aconselhar, o que eu aplico? Eu acho que nós não devemos viver alienados, de forma alguma, tá? Desligar a televisão, desligar tudo, deixar que as coisas corram, a gente fique alienado, isso também é um erro. Mas eu acredito assim, ouviu a notícia, viu o panorama como é que está, já sabe como que é o cenário municipal, estadual, nacional, seja ele de qual for o interesse da pessoa. Estabilizou a informação, não há necessidade de ficarmos remoendo as más notícias durante todo o dia.
Então desliga do jornal, liga em outro. Sai do jornal, vai para o Facebook, ou coisas afins, discutir política, discutir isso, aquilo. Isso é um destrabalho mental, disfuncional, né? E nós vamos absorvendo tantas más notícias que as boas elas passam por nós, mas nós não temos mais espaço mental para armazenar tamanhas e tantas informações. Então, eu oriento que, feito um panorama diário, né, é o suficiente. Nada que vai vir é necessariamente novo. É mais do mesmo, talvez com acréscimo de agressividade. Uhum. Inclusive, eu acho que pessoas que não têm um transtorno de ansiedade aí, mas têm aquela ansiedade natural, normal, elas tendem, se bombardeadas dessa forma por tantas más notícias, a desenvolver transtornos sérios, né, Haroldo? Sim. Quando a gente fala de ansiedade, de estresse, ansiedade, a gente tem que entender que todos nós temos isso em algum nível. É até uma forma defensiva que nós temos de sobreviver. Uhum. Não é? O medo te proíbe de fazer muitas coisas, e então, de certa forma, ele é muito bom. Agora, tudo que é exagerado, tudo que sai do controle, nós chamamos de transtorno. Então, o medo mal trabalhado, mal gerido, ele pode desencadear um pânico, por exemplo. Uhum. Né? Ele pode desencadear um pânico, e aí nós estamos falando de um transtorno. Né? Então, há de se cuidar, porque coisas que estão em níveis normais, nesses momentos, eles tendem a fortalecer outras coisas. Aí, se já há no ser humano, no indivíduo, alguma disposição fisiológica para que esse transtorno se acentue, é um problema grave que a gente tem. Ou no caso de outras pessoas que passaram por tratamentos, por exemplo, e conseguiram dominar a ansiedade, conseguiram, de repente, trabalhar bem a depressão, coisas do tipo, o próprio pânico. No meio desse contexto, isso pode novamente tomar força. E aí vamos ter que retrabalhar isso tudo de novo. Né? Uhum. Uma pergunta dentro ainda dessa perspectiva. Como é que o Conselho de Psicologia tem orientado os profissionais aí? Vocês estão conseguindo atender à distância, por conferência assim que a gente está fazendo agora, ao vivo, telefone? Como é que os profissionais da saúde emocional e mental têm trabalhado nesse tempo? Sim, os psicólogos não podem deixar de operar nesse momento, de atuar nesse momento. Até porque, para muitas pessoas, devem certamente estar passando por tempos muito críticos. Então, a figura do psicólogo, ela é fundamental. Então, muitos companheiros, muitos parceiros aí de psicologia, profissionais, estão atendendo agora via internet, nada presencial, né? Não há nada que os impeça de continuar atendendo. Existe muito uma questão financeira também, porque muitas pessoas já estão sendo impactadas financeiramente, mas é muita ética do profissional de não abandonar o paciente nesse período, né? Então, a gente continua dando atendimento, só que agora à distância. Você como pastor, assim como eu, a gente sabe a importância que nós, como pastores, e como psicólogo na saúde emocional, tem para ajudar as pessoas nesse tempo difícil, né, Haroldo? Então, eu acho que a gente está aí também numa linha de frente, tal qual estão os profissionais de saúde e os profissionais aí que estão nos hospitais, porque nós estamos tendo que tratar situações emocionais muito severas nas pessoas. Alguém aqui que entrou na nossa live disse que começou a sentir novamente algumas coisas que já tinham estabilizado, né? Então é um desafio para a gente cuidar um do outro e não abandonar mesmo, né? Então, graças a Deus por isso. Então, que você que está assistindo a live, que você que sabe que tem uma índole, precisa de ajuda, você saiba que você pode contar aí tanto com os psicólogos, os psiquiatras, os pastores, né? Aqueles que, de fato, têm se capacitado para ajudar as pessoas dentro das suas lutas emocionais. Exato. Haroldo, deixa eu te falar uma outra coisa e uma outra pergunta, né? A gente tem visto aí um tempo em que as pessoas estão vivendo uma novidade dentro de casa, né? Ou seja, ninguém ficava em casa junto. E agora a gente está tendo que ficar tempo em casa. Então a gente entrou aí em alguns desafios muito grandes, desafios de convivência. A gente está agora lidando mais
com as nossas diferenças um com o outro, marido e mulher, filhos, né? Às vezes, no caso, mãe, né? Uma senhora de idade que vem acabar ficando na casa do filho para poder ser mais bem cuidada, um pai idoso, enfim. E isso começa a virar, às vezes, uma panela de pressão dentro de casa, né? Então, esse é um lado. E eu gostaria que você abordasse qual é a maneira que a gente consegue lidar melhor emocionalmente com as nossas diferenças dentro de casa. E uma outra questão ainda dentro de casa é a solidão. Alguns não têm família. São pessoas que passaram por um divórcio ou por uma viuvez, que não se casaram novamente. Então, a gente tem vivido um tempo agora em que a gente precisa abordar as pessoas dentro das suas casas dentro da seguinte perspectiva: os relacionamentos familiares e a ausência dos relacionamentos familiares naqueles que estão sozinhos passando por esse tempo. Eu queria que você fizesse uma abordagem geral em como a gente deve estar emocionalmente com as nossas diferenças, né? E para aqueles que estão sozinhos, como eles devem aí proceder também dentro da perspectiva emocional para lidar com esse tema. Essa pergunta ela é muito abrangente, ela envolve muitos cenários diferentes, né? Como você citou alguns deles, nós podemos também pensar na perspectiva dos idosos, né? Hoje, o que o idoso mais escuta é: não sai de casa, você é um... me foge a palavra agora. Enfim, ele é o grupo de risco. Você é o grupo de risco, etc. e tal. Então, eu também fico pensando nessa linha, você trabalhar com os idosos nisso, né? Nessa perspectiva. Não sai da sua casa porque você é grupo de risco. Ou seja, muitos deles também estão se sentindo o quê? Inválidos, culpados pelo problema. Então, você vê que é um cenário muito difícil e desafiador, né? Então, acredito que o que a gente tem que fazer agora é saber lidar com o tempo. Porque o tempo, na verdade, é o que a gente alegava menos ter, né? E agora é o que mais nos sobra. Então, esses conflitos são difíceis de lidar. Então, famílias muito grandes, famílias menores. Então, como é que vai lidar com cada situação? Então, o que eu aconselho é o seguinte: o que eu, pelo menos, tenho procurado aplicar, sempre deixar a família a par, bem informada de todo o contexto que está acontecendo, seja ele financeiro, seja ele na perspectiva que for, né, para que não haja dentro do contexto familiar pessoas alienadas ao processo que está ocorrendo, né? Então, criar algumas expertises, algumas formas de trazer uma aplicação para isso, né? Isso aí vai variar de família para família, de caso para caso, né? Tem pessoas que já são mais caseiras por natureza, tem pessoas que tem que ter um pouco mais de dificuldade. Então, é interessante que cada família se reavalie agora como é que funcionalmente ela se dá melhor, né? Como é que funcionalmente ela consegue equilibrar esse tempo. Então, está todo mundo dentro de casa, ou algumas pessoas estão trabalhando, procurar não sobrecarregar quem está em casa, porque eu vejo que isso é um perigo muito constante, né? A pessoa que está em casa é questionada por aquele que trabalha é questionado por aquele que está em casa, então aquilo que era para ser mais harmonia acaba se perdendo. Então, a busca nesse momento é de equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio de como lidar com o novo, de como lidar com cuidar dos nossos idosos, como lidar com as questões de não estar trabalhando. Nesse momento é tentar deixar as coisas mais claras possíveis dentro do contexto que a família está passando e buscar um equilíbrio dentro do contexto. Na verdade, Rodrigo, eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer. É uma prática agora. Vai ter que aprender a fazer. Não existe manual. A gente não tem um manual para a família tal, não tem como. Vai ter que ser uma descoberta dentro do problema. Muita paciência, né? Sim. A doutora Eliana, que nos assiste aqui, está compartilhando com a gente aqui, aceitar as dificuldades e aprender a lidar com elas, né? E agora ela fez um comentário aqui muito importante: expor, dialogar, dividir as dificuldades, é importante. Então, acho que a grande questão é o diálogo, né? Sim. Aceitar mesmo, trabalhar essas diferenças, essas questões. Agora, no caso dessas pessoas que estão mais solitárias, né, com essa restrição aí para a rua, como é que a pessoa lida com isso dentro de casa, né? Eu sei que é meio difícil, mas assim, para a gente tentar ajudar
aquele que está sozinho mesmo, né? O solitário. Você acha que a questão que nem a gente está fazendo aqui, a gente está tendo uma live, é uma coisa um pouco mais humanizada, eu te vejo, você me vê, as pessoas nos veem, né? Como você acha que o solitário agora pode lidar com isso dentro da perspectiva emocional? Bom, eu acho que nesse caso a gente tem que pegar os dois grupos, né? Aquele grupo que é o solitário e aquele grupo que rodeia o solitário. Porque às vezes a pessoa ela é solitária, primeiro porque ela ama a solitude, então a gente vai ter que respeitar isso. Ou ela é solitária por algum contexto de vida que aconteceu, de perda, etc, tal, que você já citou há pouco. Uhum. Então, o primeiro direcionamento que eu daria é para as pessoas do entorno, as pessoas que estão ao redor, para que haja essa empatia e sensibilidade. Porque nem sempre a pessoa que está isolada, que está sozinha, ela tem a capacidade de desenvolver um diálogo, de desenvolver uma busca pela necessidade que ela tenha. Às vezes ela nem sabe que ela tem essa necessidade. Então, eu acho que o primeiro trabalho que a gente teria que fazer é esse grupo do entorno começar a ter esse olhar empático, esse olhar ao necessitado e começar a policiar situações. Então, eu conheço uma pessoa, eu conheço outra pessoa, nós estamos observando dentro de uma comunidade, igreja, dentro de um condomínio, na vizinhança, seja o contexto que for. Há um isolamento social daquela pessoa, não só por conta do problema, mas há um isolamento em todos os níveis. Então, é uma necessidade que esse entorno seja um facilitador. Seja um facilitador. Promova condições para essa pessoa se integrar novamente. Então, esse é o passo 1. Agora, se porventura existem algumas pessoas que nos assistem, que estão nesse contexto de isolamento, de solidão, de um processo quase que depressivo, é necessário que ela entenda que nesse momento, quanto maior for a rede de apoio que ela tiver, mais fácil ela vai passar por essa situação. Então, se for questão profissional, o networking dessa pessoa, quanto mais vasto ele for, as possibilidades de retomada depois são maiores. Se a questão é emocional, então, quanto maior a rede de família, de amigos que ela conseguir acessar, também vai ser um agente facilitador. Mas eu penso, né, que no primeiro momento, eu acredito que essa ajuda ela seja muito mais externa do que interna. Essa ajuda ela vem muito mais daqueles que estão observando o contexto, sejam eles pastores, sejam eles padres, líderes de comunidade, o pai, a mãe que vê os filhos isolados, enfim. Eu acho que é uma ajuda agora muito mais ampla, precisa de uma rede de apoio um pouco maior do que simplesmente esperar daquela pessoa uma ação para sair desse cenário. Sim. Haroldo, ainda dentro desse contexto, a gente tem observado aí o aumento no número do suicídio, né? O suicídio tem aumentado vertiginosamente no mundo. E, assim, muitas das pessoas que têm se suicidado alegam essa questão da solidão mesmo, de se sentirem abandonadas e sozinhas, né? A gente sabe que hoje tem alguns atendimentos feitos por parte, inclusive, do governo, que são ditos telefones que você liga para conversar com uma pessoa se você está se sentindo deprimido, sozinho. Você acha que isso é efetivo? Você aconselha o pessoal a procurar esse tipo de ajuda? Né? Às vezes a pessoa não tem o telefone de um pastor, de um psicólogo, não tem o contato de alguém, mas o governo tem oferecido alguns trabalhos nesse aspecto. O que você pensa sobre isso? Você indica o pessoal a procurar ajuda? Como é que é? Bom, quando a gente usa a palavra ajuda, por si só ela já denota uma possibilidade, né? Na verdade, o suicídio é um grito pela vida, é um grito de socorro que não foi ouvido, né? Que não foi escutado. Por isso que eu estava falando anteriormente, essa fala tem a ver com a outra, dessa rede de apoio, dessa empatia social que nós precisamos ter, né? Então, ninguém normalmente levanta pela manhã e diz, eu vou tirar minha vida hoje. É todo um processo, né, que vai desencadeando à medida das frustrações e transtornos que o ser humano passa. Então, é óbvio que toda ajuda, ela é bem-vinda. Então, existem canais do governo, existem meios do governo, sim, meios também municipais que podem ajudar essas pessoas, né? Mas eu repito, toda essa ajuda, muitas vezes ela é secundária, porque
a visão do entorno precisa ser muito bem trabalhada, porque o processo depressivo, ele não desencadeia da noite para o dia. O processo de ansiedade, um transtorno de ansiedade, não desencadeia da noite para o dia. Há um agente, há um fato iniciador, e a pessoa começa a dar respostas nesse período. Então, qualquer ajuda que o governo dá, que o CRAS dá, toda ela é bem-vinda, né? Agora, a atenção ela precisa ser talvez um pouco antes disso, anterior a isso. Tá certo. Para você que nos assiste aí, fica um conselho muito importante, né? Você faz parte não apenas do mundo no qual você está inserido aí dentro da sua casa, das suas redes sociais, pessoas que talvez morem na sua rua, sejam seus vizinhos e precisam de ajuda, né? Então, busca ajuda nisso. Alguém está dizendo que aqui em Jundiaí nós temos o CVV, né? Então, tem organizações que estão dispostas a ajudar. Então, você também, como cidadão, como pessoa do bem, que sabe que pode ajudar nessa hora, preste atenção aí nos seus vizinhos, na sua família, pessoas que têm tendência ao isolamento, né, Haroldo? Para que a gente possa aumentar essa rede do bem aí e ajudar as pessoas, né? É muito importante que a gente seja a diferença, né? Uma outra questão que eu queria abordar contigo, Haroldo, é que, assim, nos próximos anos, as estatísticas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, elas apontam aí que metade da população mundial vai desenvolver algum tipo de transtorno, né? Então, assim, isso antes da crise, né? Então, o que acontece? É muito, muito importante, talvez, a gente abordar nesse momento, como agora na crise, as pessoas que já têm o transtorno, elas devem se cuidar, né, de maneira geral, né, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas que já têm esse diagnóstico, como elas devem fazer o cuidado pessoal, e aqueles que não têm, quais são os cuidados que eles precisam ter para não desenvolver nesse momento um transtorno de ordem emocional? Tá. Eu vou começar a sua pergunta de trás para frente, as pessoas que não têm, tá? O que na linha da psicologia cognitiva a gente trabalha? As crenças, né? Que nós chamamos de crenças centrais. Então, está ligeiramente associado em como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu vejo o futuro, né? Então, se você, numa análise bem rápida sobre depressão, a pessoa que tem o transtorno de depressão, ela certamente tem uma visão disfuncional do eu, ela certamente tem uma visão pessimista do mundo e ela certamente tem uma visão muito pessimista do futuro, né? Então, esse é o cenário mais ou menos para as pessoas que são depressivas. Então, as pessoas que não sofrem esse tipo de transtorno, a análise que elas têm que fazer da vida delas nesse momento, ou não só pela questão do vírus, mas numa vida em sociedade, é trabalhar suas perspectivas pessoais. Então, como é que ela tem feito essa análise funcional dela em relação ao contexto que ela vive. Então, o eu é distorcido, o mundo é distorcido, o futuro é distorcido. Se essa visão ou essa perspectiva negativa demais acerca de tudo que rodeia essa pessoa, a possibilidade de um transtorno se instalar é muito grande. Então, uma ansiedade, se vive na antecipação de fatos, querendo viver o amanhã sem que o hoje esteja consolidado. Essa busca desenfreada pelo amanhã vai gerando níveis de ansiedade que daqui a pouco saem do normal. Então, para as pessoas que não são acometidas com esse tipo de transtorno, nesse momento de pandemia, principalmente, o que eu diria é tomar muito cuidado com as informações, questionar se realmente tudo que se ouve é verdade, olhar no seu entorno, né, naquilo que é o seu mundo. Quando a gente fala mundo, a gente está falando do nosso mundo, do nosso contexto. Olhar e fazer as análises, é funcional, é verdade, faz sentido, é tudo isso mesmo, é tudo isso de morte mesmo, é desse jeito mesmo, começar a gerar questionamentos, porque à medida que esses questionamentos vão sendo gerados, a gente vai vendo que muita coisa não é verdade. E à medida que a gente vê que muita coisa não é verdade, isso em nós vai baixando, essa adrenalina, essa loucura por informações vai baixando. Então,
desconsiderando os princípios biológicos, isso já é um fator muito importante para que nenhum tipo de transtorno nos alcance. Agora, para as pessoas que já sofrem com isso, que fazem tratamento de pânico, de ansiedade, de depressão, seja ele qual for, nesse momento eu proponho muito mais do que esse isolamento social, mas um isolamento mental mesmo. Sabe, se guardar a sua mente, guardar as coisas que olha, as coisas que ouve, guardar as coisas que fala muitas vezes, se isolar mesmo, não deixar se contaminar, né? Esses dias atrás o próprio ministro deu uma palavra em relação a isso, e também foi uma palavra que eu levei para algumas pessoas da igreja, porque hoje as redes sociais são um campo de guerra política, né? Nós sabemos disso, né? Então, quanto mais a pessoa conseguir se blindar e trazer estratégias novas para o seu cotidiano, a chance dela não novamente ser atingida por esse transtorno, por esse caos, diminui muito. Então, são criar estratégias novas, né? Criar novas rotinas, talvez de leitura, daquilo que ainda é possível fazer, talvez um passeio pelo condomínio, não sei, algumas estratégias que a pessoa precisa desenvolver para que a mente dela não seja mais agredida, né, do que já está sendo. Uhum. Entendi. Muito bom. Então, a gente tem que trabalhar preventivamente também, né? A ideia é essa. Fazer um trabalho preventivo para não desenvolver transtorno. E quem já tem algum tipo de transtorno, tentar esse refúgio mental, esse isolamento mental, se isolando dessas notícias fake, se isolando desses problemas, fazendo uma seleção daquilo que houve e tentando dar valor às boas notícias também, né, Haroldo? Que essa é a grande verdade. Né? A gente precisa enxergar o copo, né, meio cheio, né? Nesse momento a gente pode escutar o tempo de leitura, a gente pode escutar o tempo de conversa com a família, coisa que antes, como você bem disse, a gente não tinha. Então, valorizar esse tempo também, né? Não para ficar pensando tanto em problema, mas para pensar naquilo que é bom que a gente tem vivido, naquilo que é de bom. Né? É um tempo do ser humano sair, talvez, da idade das trevas emocional e começar a entrar numa iluminação emocional ao ponto de conseguir enxergar a si mesmo, se valorizar. Né? E, biblicamente, Jesus ensinou isso sobre o segundo maior mandamento, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, ou seja, a gente só consegue amar o outro à medida que a gente também se ama, né, se valoriza, e se valorizar é tentar se poupar um pouco dessa poluição de notícias que a gente tem, de más notícias, né? Se amar, eu acho que também conseguir enxergar valor em si mesmo, né? Então, é um desafio que a gente tem, né? Sim. Os desdobramentos, eles vão vir, isso aí é fato. Depois que essa pandemia passar e as coisas baixarem, nós vamos ter uma outra onda, que eles chamam de onda da economia, seja lá o que for. Você sabe muito mais do que eu disse, que você é economista. Agora, desdobramento a gente vai ter, não tem como fugir. Não tenho dúvida que depois nossos consultórios vão ter esses assuntos na mesa. E a gente vai ter que trabalhá-los, não tem muita opção. Faz parte daquilo que a gente está vivendo. Agora, o que eu queria deixar bem claro nessa fala para nós isso é muito valioso. Como é que eu me vejo, como é que eu vejo o mundo e como é que eu vejo o futuro. Se todos os dias nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, nós vamos conseguir ter uma análise de como nós estamos, mas não mentindo para nós. Uma pergunta com sinceridade. Como é que eu estou? Eu vou buscar a resposta disso. Que ela já está em mim, eu só vou ter que buscá-la. Como é que eu estou vendo a minha cidade? Como é que eu estou vendo o meu estado? Como é que eu estou vendo o Brasil? E como é que eu estou pensando daqui para frente, quando essa pandemia passar? Onde que já está? Como é que eu já estou pensando isso? Se essas 3 respostas forem disfuncionais, nós vamos quebrar 3 princípios, 3 crenças básicas para nós da psicologia, que é a crença de desamor, a crença de desvalor e a crença de desamparo. Então, se a questão de crenças em mim for abalada, e a questão a crença do desamparo me abalar, eu vou sempre me ver como fracassado, eu vou sempre me ver como incompetente. Talvez essa crença de desamparo vai pegar muitas pessoas daqui para frente, porque os seus negócios vão ser abalados, talvez a igreja vai passar por uma fase difícil, e aí a pessoa começa a desenvolver essa ideia de fracassado, de incompetente, ou seja, a crença de desamparo ficou totalmente disfuncional.
isso certamente vai gerar uma depressão e certamente vai gerar algum tipo de transtorno. Eu não aceito o que está acontecendo. Eu não aceito, eu não quero aceitar, é injusto, a vida é injusta, etc. e tal. Eu vou ter uma crença de desvalor também em mim. Também vai me atrapalhar a viver. E se nós não conseguirmos lidar com os conflitos, sejam eles familiares, profissionais, de igreja, seja eles quais forem, nós vamos desenvolver uma crença de desamor. E aí nós vamos passar a ter um nível de rejeição pessoal e para com o outro. Esse processo sendo instalado no ser humano, nós certamente temos um transtorno aí já. Temos um transtorno. Mas olha, percebe bem, esse transtorno nasceu lá atrás, quando a pessoa começou a se ver de uma maneira disfuncional, e como ela começou a pensar o mundo de uma maneira disfuncional, e quando ela começou a pensar o futuro disfuncional, algo que era tão comum, nada vai dar certo mesmo, tudo vai dar errado, estamos perdidos mesmo. Essa linha de pensamento começou sutil, foi destruindo as nossas crenças de valor, de amor e de amparo. Agora nós temos um transtorno psicológico. Entendi. São desafios grandes que a gente tem pela frente, né? Então, eu queria entrar um pouquinho agora nessa perspectiva, ainda falando da parte emocional, mas agora também a gente falar sobre os desafios espirituais, né? Porque a questão emocional tem tudo a ver com a integralidade do ser, com a inteireza do ser, né? O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós devemos apresentar diante de Deus nosso espírito, alma e corpo íntegros no dia do Senhor, né? Então, agora falando um pouquinho sobre os desafios espirituais, a gente precisa olhar e tentar não esmorecer na fé nesse tempo. A Bíblia vai nos ensinar em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E vai nos ensinar também que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, né? Hebreus capítulo 11, verso 1. Então, eu acho que a gente tem um desafio espiritual agora de firmar na fé, né? De olhar para o alto e saber que nós temos socorro. O salmista vai dizer, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele diz, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele faz. E se ele eleva os olhos para os montes, é porque ele está no vale, né? Se ele está no vale, e o vale, biblicamente falando, é um lugar difícil, os montes também são lugares difíceis. Então ele olha para as dificuldades da vida. E dentro do seu coração ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Então eu acho que o desafio de fé, de espiritual que a gente tem como primeiro hoje, é se apegar cada vez mais em Deus, né? Concorda com isso, cara? Claro. Minha abordagem da psicologia eu escolhi baseado no apóstolo Paulo. Eu vejo que quando o apóstolo Paulo ele fala muito pensar nas coisas que são do alto, ele trabalha muito nessa linha do pensamento, né? E a Bíblia fala assim, trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança, né? Para eu trazer a memória, em algum momento eu tenho que ter armazenado boas informações que geram em mim agora essa esperança, né? E essa esperança não me deixa confundir. Então, nesse tempo, eu penso que existem alguns relatos bíblicos que nos fazem pensar. Por exemplo, Miriam dançou com seu tamborim, nós festejamos isso hoje, falamos isso hoje. Mas ela só dançou com seu tamborim depois de ter passado o Mar Vermelho. Eu acho que se a gente quer subir esse nível de fé, a gente quer elevar essa profundidade de relacionamento, o ideal é conseguir tocar esse tamborim agora, enquanto o mar necessariamente não está aberto. Então, acho que esse desafio de fé, ele não nega a nossa humanidade. E é importante a gente dizer isso também, que nesse desafio de fé, a incredulidade vai nos visitar em alguns dias. A dúvida vai nos visitar, porque nós somos humanos. E às vezes nossos olhos não veem, nossa mente duvida. Mas é aí que vai entrar a fé, dos versículos que você citou. Então, essa complexidade do ser humano é isso agora, é juntar tudo, é juntar todas essas informações humanas que nós temos, todo o conhecimento humano que nós temos, juntar com as questões espirituais que fazem parte da nossa existência, e agora aplicá-las. O desafio de fé, eu acho que é de fato uma aplicação daquilo que a gente tem aprendido desde pequenininho, né? Existe no céu um papai, né? O papai do céu. O papai do céu, ele cuida da gente. É essa fé infantil que eu acredito que a gente precisa ter nesse momento. A fé da criança que vai em cima do muro bem alto e se joga
sabendo que o pai vai estar lá para recebê-la nos braços, né? A fé da criança que sabe que vai pedir comida e o pai vai dar comida para ela. A criança não tem preocupação com crise, né? Quem tem preocupação com crise somos nós adultos. E Jesus fala que para entrar no reino precisa ser criança, e criança nessa perspectiva de fé, uma fé que se joga nos braços do Senhor, né? Então, no desafio da fé, eu acredito muito que é hora da gente lembrar de quarto, de oração, né? De apresentar diante de Deus. Filipenses 4:6, Paulo vai falar sobre como vencer a ansiedade, né? E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a mente, né, e o coração de vocês em Cristo. Então, o remédio para a ansiedade, biblicamente falando, é a oração, é a súplica, é o quarto, é a intimidade com Deus. Então, nesse desafio de fé, eu acredito muito que a gente vai voltar a orar mais e confiar no Papai do Céu, assim como as crianças confiam que a gente, como pai, vai trazer para elas o sustento, mesmo sendo o mínimo. O Papai do Céu cuida da gente no sustento. O Papai do Céu é provedor, ele sabe o que a gente precisa. E um outro desafio que eu acho que a gente tem nesse tempo, ele está ligado lá em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29, que é o desafio de ir até Jesus. Jesus vai dizer: venham até mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A palavra alma aí no grego é a palavra psique, né, da onde se origina a psicologia, a psiquiatria, a palavra original aí, que é base, que é a raiz das palavras psicologia e psiquiatria. Então, Jesus ele deixa muito claro: aprendam de mim. Aprendam de mim. Não é só ir até ele. Então, eu acho que o desafio de fé é ir até Jesus, é ir até o quarto e orar. E a segunda grande questão que a gente tem aí no desafio espiritual para esse tempo é aprender com Jesus. Eu gosto muito daquele texto, eu acho que essa é uma grande lição que a gente precisa aprender com Jesus. Quando Jesus está deitado na polpa do barco e vem uma grande tempestade e ele continua dormindo. Os discípulos estão desesperados, pedindo socorro, pelo amor de Deus. Jesus acorda e Jesus está dormindo. Né? Talvez é porque ele confiasse naquela palavra do Senhor que diz: ao seu justo Deus dá até enquanto dorme. Né? Eu acho que aprender com Jesus é saber descansar mesmo no meio da tormenta. Né? Eu acho que o desafio espiritual que a gente tem agora é aprender com Cristo como se dorme no meio da tempestade, como se confia em Deus, sabendo que Ele cuida da gente. Isso não é ser alienado, isso é um exercício de fé, porque a gente precisa ter fé para ir até Cristo, e a gente precisa ter fé para saber que Cristo está com a gente no barco e poder dormir como Ele dorme, descansar. Aprendei de mim e encontrarão descanso para suas mentes. Precisamos descansar. Você concorda com esse desafio que a gente tem aí espiritual, Haroldo? Descansar em Cristo, saber que Ele está aí com a gente? Eu gosto muito de ouvir o pastor Neil Barreto, um dos caras que eu mais escuto. O pastor Neil, ele fala assim que nesse episódio do barco, o maior milagre não é Jesus ter cessado a tempestade. O maior milagre é Jesus conseguir dormir durante a tempestade. Eu acho que isso é fenomenal. Chegar a esse nível de fé em que o mar não precisa parar, mas eu ter paz no mar agitado. Eu acho que talvez seja isso que Deus quer ensinar para nós, igreja e cristãos nesse tempo. Né? Nós oramos muito para que o vírus passe. É natural. Agora, será que nós estamos pedindo para ter paz durante esse período? Né? Aprender a ter paz diante disso? Então, é um desafio para a carreira cristã. Eu vejo que nos evangelhos, eu já preguei sobre isso uma vez também, Jesus, a primeira fala de Jesus para as pessoas é: vinde a mim. Né? Vinde a mim, o versículo que você acabou de citar, inclusive. Mas aí mais para frente ele fala para os discípulos: vinde após mim. Ele subiu o nível. Aí Amém. Chega uma hora que ele fala: ide. Amém. Então, nós que escolhemos o nível que nós queremos andar, nós queremos andar no nível de ir até ele, nós queremos um nível de andar com ele, ou nós queremos um nível de andar por ele. Esse é o nível que nós vamos escolher. Então é desafiador, não é fácil, mas é o desafio que talvez está sendo proposto para a igreja agora. Amém. Muito bom o papo aqui. Espero que você que está assistindo aí esteja sendo alimentado por esse papo que a gente está tendo, essa conversa. Eu queria concluir só resumindo rapidamente um pouquinho do que a gente abordou aqui para quem entrou depois. Então, nesse tempo de muita informação que a gente está tendo, a gente precisa tomar bastante cuidado com
o tempo que a gente gasta ouvindo as coisas, não é? O tempo que a gente gasta ouvindo as más notícias, porque elas vão despertar em nós algumas coisas bem ruins. A gente precisa tomar muito cuidado, como o Haroldo, como psicólogo diz, cada um reage de uma forma. Então é importante a gente aprender e se conhecer, né, Haroldo? Para poder reagir diante das notícias. Tentar tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com a qualidade e com a verdade da informação nesse tempo. Eu acho que é uma coisa que resume bem essa primeira perspectiva sobre lidar com a informação. Uma outra questão importante que a gente abordou aqui é esse convívio dentro de casa, né? E acho que a doutora Helena fez uma contribuição muito importante para a gente aqui, que resume bem tudo que você falou, né? Que é aceitar a situação e lidar com a situação, né? Entender, aprender a lidar com as coisas. Então, dentro de casa, a gente precisa cuidar um do outro, dar valor na nossa família, amar ali as pessoas que estão perto da gente e valorizar esse tempo, né? E, por último, a gente possa saber aí lidar com os transtornos que já existem, que a gente saiba lidar com eles, enfrentá-los e também tomar cuidado e se precaver para não desenvolver transtornos aí. Como é que a gente faz isso? Se abstenha um pouco dessas notícias ruins, né, Haroldo? Tenta sair um pouco aí dessa rotina terrível e guarda no teu coração aí as coisas boas que Deus tem para você. E dentro da perspectiva espiritual, resumindo tudo que a gente falou, fé, é momento de muita fé. É momento de saber que é do alto que vem o socorro da gente, né? Dentro da perspectiva emocional, o Senhor Jesus pode nos curar. Dentro da perspectiva natural, o Senhor Jesus pode nos curar. Dentro de qualquer área, o Senhor Jesus é o nosso pastor, ele cuida da gente. Então, desenvolver fé para saber que dele vem o nosso socorro é fundamental. E essa fé a gente desenvolve no quarto, desenvolve na oração, desenvolve no nosso secreto. É tempo de retornar para o quarto, é tempo de retornar para o secreto, é tempo de retornar para as coisas de Deus. E, por último, ir até Jesus, né? Encontrar nele descanso para poder seguir para a vida. Nós temos vida depois do coronavírus, em nome de Jesus, né? Seja aqui nessa terra, ou seja na glória celestial, vivendo eternamente com o Pai. Nós temos vida disponível para a gente. Para que a gente possa se apegar, né? Esses são os meus comentários finais aí. Queria que você comentasse algo final aí para a gente poder encerrar. Eu acredito, Rodrigo, que tem uma frase que eu sempre levo lá para a igreja, para a sua também, nos atendimentos que a gente faz lá. Quando Sartre diz assim, não importa o que fizeram com você, mas o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu acho que essa frase, ela é fantástica, né? Eu acho que agora é hora da gente analisar muitas coisas. Eu acho que está mostrando para a gente que nós podemos viver de uma maneira muito mais simples. Né? A gente pode viver com uma rotina muito mais tranquila. Esse contexto está provando que talvez a gente não precise viver naquela adrenalina que nós vivíamos. Muitas coisas, muitos gastos que nós tínhamos, que precisaram ser cortados agora, nós estamos vendo que eles não eram essenciais. Então, o que eu diria para as pessoas, é o que eu tenho procurado aplicar também no meu trabalho secular, aquilo de bom que for me gerado na crise, eu vou manter para a minha vida. Então, naquilo que eu puder cortar, naquilo que eu puder ter uma vida mais sadia, por exemplo, eu tenho caminhado, corrido muito mais, exercitado muito mais. Eu precisei talvez disso para chegar a essa escolha, então me mostra que eu posso continuar depois disso. Então, é fazer essa análise, porque nem tudo que nós estamos vivendo é ruim. Nem tudo que nós estamos vivendo é péssimo. Tem muita coisa boa. Né? Tem muita coisa, muitas pessoas passaram a ler mais, muitas pessoas passaram a fazer uma caminhada, um exercício físico, muitas pessoas passaram a gastar menos dinheiro, a ser menos consumistas. Então, o que de bom que isso trouxe para a gente aplica. O que de ruim isso trouxe para a gente? Tira de lição, para seguir daqui para frente, remanejando as coisas, para que, numa eventual outra situação semelhante a essa, a gente esteja melhor preparado para enfrentá-lo. Então, um conselho, uma orientação que eu daria, em linhas gerais, é esta, da gente repensar a nossa vida. Né? O mundo parou, a nossa vida parou, tudo mudou. Então, será que tudo que nós fazíamos necessariamente era importante? Né? Era essencial? Então, agora eu acho que é hora de repensar isso. E eu repito, eu sempre falo aqui em casa com eles a nossa situação financeira, onde está entrando dinheiro, onde está saindo, sabe? As coisas precisam ser assim para que
no tempo de dificuldade ninguém seja pego de surpresa, sabe? Então eu acho que agora é trabalhar e não olhar também na psicologia, para finalizar eu digo, a psicologia tem uma fala da catastrofização, né? Nós temos a tendência de catastrofizar tudo, piorar aquilo que já é ruim ou arruinar aquilo que é bom. Então que nessa hora, e outra coisa também muito importante, vamos ver o que a gente repassa nas redes sociais, cara, isso está matando pessoas. Áudios que nós recebemos, que nós não sabemos de onde vem, não tem nenhuma base, nós vamos repassando, gerando mais conflito, mais confusão. Se abstenha disso, sabe? Se abstenha de debates políticos em rede social, fuja disso, poupe a sua mente, poupe o seu coração, fuja disso. Esse é o conselho que eu dou agora, que eu tenho visto que tem matado pessoas. Pessoas estão amargas, azedas, porque elas se perderam nesse campo de batalha e de ideologias, se perderam simplesmente, hoje não há mais amor, né? As pessoas não se respeitam mais, isso é muito trágico. Então, que nós, seres humanos, venhamos valorizar nossa humanidade, porque nessa hora nós dependemos de Deus e de humanos, não tem jeito, né? Então que fica essa dica, que Deus abençoe todo mundo que participou dessa live conosco aí, é desafiador falar sobre esse tema. Joia, amém. Acho que a gente resume tudo como Jesus resumiu os 2 principais mandamentos, né? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que se rever como humano é voltar os olhos para esses 2 mandamentos para que eles possam transformar a nossa vida. E a gente sair dessa melhor que a gente entrou. Então, obrigado, Haroldo. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. Que Deus seja fortalecendo aí a fé de vocês em Jesus Cristo, que a gente use aí todo o recurso que a gente tem, tanto tecnológico quanto aí dos profissionais da saúde emocional, da saúde mental, e também os recursos espirituais, para a gente poder crescer aí, poder ajudar um ao outro e poder também sair dessa mais fortalecidos, tá bem? Obrigado, Deus abençoe, fiquem aí na paz, e a gente vai se falando em próximas oportunidades. Amanhã a gente tem Santa Ceia online aqui na igreja. Vocês têm também, Haroldo? Temos online amanhã às 18h30. Certo. Beleza, pessoal. No YouTube, Insta e Facebook. YouTube, Insta e Facebook. Vocês são top, hein? Nós somos fortes. Gente, bom, não sei se vai ser. A semana passada foi, né? E se vocês quiserem que a gente faça outra dessa aí com outros temas, a gente está à disposição para servir vocês, tá bom? Obrigado mesmo aí pelo carinho. Deus abençoe vocês todos. Fiquem na paz. A gente vai deixar lá Jesus, no feed, no stories do pastor Haroldo Lima, lá no Facebook, no Instagram. E aí depois a gente vai jogar lá na página do Instagram do P4 também, possivelmente no Facebook, se o Julião conseguir fazer o download do vídeo aí pra gente. Tá bom? Deus abençoe, um beijo. Mas certamente o áudio vai ser compartilhado na página do P4 lá no nosso podcast, o P4Cast. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Haroldo, pode encerrar aí. Fica com Deus. Obrigado, gente. Falou, Rodrigo. Fica com Deus. Tudo de bom.